Olá, esse vídeo tem como objetivo mostrar como resumir dados no Excel utilizando tabelas dinâmicas. Com uma tabela dinâmica, você pode agregar grandes volumes de dados em resumos compactos e informativos. Por exemplo, é possível calcular totais, médias, contagens, entre outros, agrupando os dados por categorias específicas. Vamos aprender a transformar dados brutos em insights valiosos de maneira rápida e eficiente. Neste nosso conjunto de dados, nós temos tipo, sexo, opinião, modelo. Então, aqui nós temos dados do tipo texto e aqui nós temos dados do tipo numérico, como renda, anos, gastos e minutos. Se eu perguntasse para vocês, qual a quantidade de registros que nós temos nesse conjunto de dados do tipo pré-pago e pós-pago? Pelo que você aprendeu até agora, aqui nós poderíamos colocar aqui uma função conte.c, aonde eu vou fazer o quê? Eu vou contar neste meu intervalo quando o meu dado for igual a pré-pago. Ponto e vírgula, vou selecionar aqui meu pré-pago. Então, eu tenho nesse meu conjunto de dados 2.891 do modo pré-pago. Se eu clicar e arrastar, ele já vai fazer a atualização aqui para o meu campo pós-pago, e eu tenho então aqui 2.102 registros. E se fosse do sexo feminino e masculino? A mesma coisa. O que eu vou ter aqui então igual conte.c, o meu conjunto de dados, ponto e vírgula, qual é o dado que eu quero contar. Então tem aqui o meu conjunto de dados, masculino e feminino. E se eu tenho do modo pré-pago e pós-pago, e eu quero contar, por exemplo, do masculino e o feminino. Então, nesse caso aqui, eu posso aplicar o conte.cs, onde eu tenho o quê? Qual é o meu intervalo? Quero meu intervalo, ponto e vírgula, pré-pago, ponto e vírgula, eu quero meu segundo intervalo, sexo, e agora aqui do tipo masculino. Então, eu tenho 1.352 pessoas do tipo pré-pago e com o sexo masculino. E se fosse o feminino? A mesma coisa. Então, conte.cs, onde eu tenho meu primeiro intervalo, ponto e vírgula, eu quero o pré-pago, e o meu segundo intervalo, ponto e vírgula, eu quero aqui o feminino. Se eu for clicar e arrastar aqui, eu tenho apenas que ajustar aqui para que ele fique no modo para o feminino. E aqui também para o feminino. Então, aqui eu tenho um quadro resumo aqui desses meus dados. E se eu perguntasse qual é a média que nós temos aqui de renda? Então, temos lá igual a média, então, da nossa renda, e onde eu vou ter aqui o meu conjunto de dados. Então, ele vai estar me trazendo aqui a média. Se fosse uma média baseada no modelo também pré-pago ou pós-pago, né? Vamos colocar aqui a média. Então, igual, temos a média C, da onde? Do meu intervalo, ponto e vírgula, e aqui do meu modo pré-pago. E qual é a média? Fecho parênteses, dou um enter, então tem aqui a média aqui desse meu conjunto de dados. Eu consigo fazer isso daqui de uma maneira muito mais rápida, utilizando tabelas dinâmicas. Então, a tabela dinâmica ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou selecionar aqui o meu conjunto de dados. Notem, como esse meu conjunto de dados ele sempre inicia aqui na linha 1, eu posso selecionar aqui as colunas como um todo. Se esse conjunto de dados estivesse no meio aqui da minha planilha, daí eu tenho que selecionar apenas os dados que eu desejo contar, aqueles que eu vou estar na minha tabela dinâmica. Neste caso aqui, então, eu posso selecionar o conjunto como um todo. E daí eu tenho aqui a opção Inserir, Tabelas Dinâmicas. Aqui ele vai abrir para nós esta janela, onde nós podemos definir o seguinte: qual é o intervalo? Então, o meu intervalo onde estão os meus dados.
se eu quero colocar numa planilha nova ou numa planilha existente. Se eu clicar em colocar numa planilha nova, o que ele vai fazer? Ó, ele vai criar uma nova planilha e vai inserir a minha tabela dinâmica aqui dentro. Se eu optar pela segunda opção, inserir tabela dinâmica, e aqui ó, numa tabela existente, eu posso determinar o local onde essa planilha com essa tabela dinâmica vai estar. Então, eu clicando aqui, eu venho, por exemplo, aqui em resumir dados, e eu quero a minha tabela dinâmica aqui na célula B2. E daí aqui basta eu dar um OK. Ele vai inserir diretamente aqui na nossa aba, na nossa planilha chamada resumir dados. Aqui na nossa tabela dinâmica, eu vou ter aqui ó, o seguinte, ele vai abrir para nós aqui ó, esse campus da tabela dinâmica. Então, ó, sempre que eu clicar na minha tabela dinâmica, note que ele vai abrir aqui dois menus diferentes, né? Ó, cliquei e abriu dois menus aqui que estão em verde, né? Aqui nesse primeiro menu nós temos o seguinte, análise de dados com tabela dinâmica. Então aqui, qual é a tabela dinâmica em si? O nome dessa nossa tabela dinâmica aqui, eu posso dar um nome para ela. Aqui, opções para verificar aqui o campo ativo, ou seja, quando tiver dados, vai estar habilitado aqui este campo. Se eu desejo agrupar, opção para inserir segmento de dados, linha de tempo, filtrar. Aqui, os dados, então, da onde vêm esses dados, se eu quero atualizar esses dados. Aqui eu posso adicionar botões de ação, como limpar, selecionar. Aqui eu posso adicionar cálculos a esse meu conjunto de dados, inserir gráficos dinâmicos. E essa última opção aqui é mostrar. Então, muitas vezes, essa nossa janela aqui no lado direito, ela desaparece, né? Então, quando desaparece é porque essa lista aqui ó, de campos, ela está desabilitada. Então, ó, cliquei aqui, ó, ela habilita novamente. E nós temos aqui também botões e a parte do cabeçalho em si. Todos esses itens que estão desabilitados, eles só vão ser habilitados quando nós tivermos aqui uma tabela em si, né, com os dados aqui dentro. E aqui a opção de design é para eu dar um design aqui, então, para a minha tabela dinâmica. Então, vamos fazer aqui uma parte simples para resumir um dado, onde vamos fazer aqui um cálculo similar a esse daqui. Eu quero saber qual é a quantidade de pré-pago e pós-pago. Então, o que eu faço? Eu trago aqui, ó, tipo para a linha. Ó, ele já vai resumir aqui para mim quais são os tipos que eu tenho dentro aqui daquele meu conjunto de dados. Note que ele trouxe um aqui, um vazio, né? Um vazio, pré-pago e aqui pós-pago. Ou em branco, né? Vazio e em branco. E eu quero fazer a contagem, então vou trazer o tipo aqui para valores. Então ele já trouxe aqui para nós aquele resumo daqueles nossos dados. Então eu tenho do tipo pós-pago 2102, do tipo pré-pago 2891. Note que nós temos aqui ó, branco ou vazio, né? Isso aqui significa o quê? Vamos analisar aqui os nossos dados. Para melhor analisar, vamos inserir aqui uma tabela. Então pode ser tanto inserir tabela para ele criar os filtros ou apenas selecionar aqui o nosso cabeçalho e daí em página inicial vamos adicionar aqui um filtro. Então quando eu clico aqui em filtro, ó, ele está me trazendo aqui vazios. Então eu vou selecionar vazios, vou dar um OK. Isso significa que nós temos alguns registros dessa nossa base de dados que não foram definidos, se ele é do modelo pré-pago ou pós-pago. Então aqui você vai estar precisando fazer depois uma limpeza para verificar se você vai utilizar esses registros ou não. Mas quando está vazio lá ou em branco, eu não tenho como determinar. Então eu não posso aferir que ele é pré-pago ou pós-pago. A única coisa que eu posso dizer aqui nesse meu conjunto de dados é que ele tem 7 registros que não foram marcados qual é o tipo que ele tem. Se eu desejo deixar essa minha tabela mais bonitinha aqui, sem aparecer essa parte aqui dos em brancos, eu posso clicar aqui no meu filtro e eu vou aqui
desmarcar, então, esses meus valores que estão em branco. Notem, aqui eu vou ter um resumo, então, do que é pré-pago e pós-pago, sem excluir aqueles meus dados. Porque aqui, ó, talvez o dado de pré-pago não exista. Porém, os dados de sexo, opinião, os outros dados existem. Então, eu posso fazer alguns outros cálculos, alguns outros resumos baseado nesses dados. Então, não é interessante eu excluir, neste meu caso aqui, aquelas 7 linhas, porque eu posso contar depois quantas pessoas de um determinado sexo eu tenho. E note como é simples, ó. Eu quero agora saber sexo. Basta eu trazer sexo aqui para a linha e sexo lá para valores. Então, note, ó, também tem aqui, ó, 7 registros que têm problema no sexo. Vamos analisar agora aqui, ó, o sexo. Vamos apenas apresentar as células vazias. Ó, nesse caso aqui ele tem o tipo, mas ele não tem o sexo. Então, tenho problemas aqui nessa minha base de dados, onde alguns dados eles não estão preenchidos, mas outros estão. Então, eu posso também limpar aqui, vou remover aqui os em brancos e o vazio, e eu tenho então aqui, ó, de uma forma resumida. Então aqui eu estou fazendo apenas uma simples contagem. Já se fosse para eu fazer aqui a parte da média baseada no tipo pré-pago e pós-pago, como que ficaria? Então, para remover, eu posso clicar, arrastar e soltar aqui, ó. Então removo. Ou então, se eu clicar nele, tem a opção aqui, ó, remover campo. Aí eu quero agora o tipo, clico no tipo e arrasto para a linha. E eu quero saber a média da renda, por exemplo. Vou clicar, arrastar e soltar aqui em valores a renda. Olha, ele trouxe aqui a parte de contagem. E eu quero aqui agora fazer a soma. Então, tem a opção aqui, ó, de configurações. E eu tenho a opção aqui, soma. Então, ele me trouxe aqui a soma. Ou então, aqui, no nosso caso, ali é a média, né? Então, eu vou trazer aqui a média. Então, ó, ele trouxe qual a média do pré-pago e pós-pago. Vou selecionar esse meu conjunto de dados aqui e ajustar a quantidade de casas após a vírgula. E vou definir aqui a do tipo real, por exemplo. Então, eu tenho aqui já qual é a média deste meu pré-pago e do meu pós-pago de uma maneira bem simples e rápida. Em relação à parte da formatação, eu tenho aqui então a parte de linha e eu posso jogar aqui também para a coluna, né? Então, eu posso ter aqui um formato diferenciado. Se for para termos um resumo de dados como esse daqui, onde temos o tipo pelo sexo, funciona da seguinte forma, então. Eu vou clicar aqui no tipo e arrastar para a linha, clico em sexo e arrasto para a coluna. E a contagem tanto faz, clicando em tipo ou em sexo, a contagem será a mesma. Então, note, eu tenho pós-pago 709, pós-pago do feminino 709. Temos aqui pré-pago masculino 1352, pré-pago masculino 1352. Então, note que eu consigo aqui fazer também de uma maneira rápida e eficiente aqui esse nosso resumo aqui de dados. Em conclusão, com tabelas dinâmicas, você pode agrupar grandes volumes de dados em resumos compactos, como, por exemplo, calcular totais, médias, contagens, entre outros, agrupando os dados por categorias específicas.